aqui com o nosso programa. Agora o papo é sobre streaming. O streaming ganhou relevância e escala durante os últimos anos e cresceu muito graças ao movimento que vivemos aí durante a pandemia. Então, sempre se reinventando e mudando muito a forma como a gente consome conteúdos sob demanda. Então, estamos vivendo aí um momento importante do streaming, mas qual é o futuro do streaming? E qual será o papel da publicidade digital nessa transformação? Então, para responder a essas e a outras questões aqui, a Fast Company Brasil tem muito orgulho de convidar ao palco Cris Camargo, José Melkert e Renata Fernandes. Prazer, eu sou a Cris Camargo. Vou deixar um tempinho para os meus parceiros aqui de painel se apresentarem. Rê, primeiro. Olá, tudo bom, gente? Bom dia. Eu sou Renata Fernandes, eu sou diretora de produtos publicitários digitais da Globo. Estou aqui nessa missão de falar um pouquinho desse assunto que é tão interessante e desafiador também. Muito bem. E o Zé? Bom dia, pessoal. Eu sou o Zé Melcher, eu sou diretor do Spotify Advertising no Brasil. Também sou... A Cris é minha chefe, de um jeito, porque eu sou vice-presidente do comitê de áudio do IAB. Então, de alguma forma, tem uma relação aqui também. Muito bem. Cada um tem uma apresentaçãozinha, então vamos começar pelas apresentações, depois a gente tem o bate-papo. O que eu trouxe foi um resumo muito curtinho de um mercado, digamos assim, que já está ganhando a maioridade, né? Assim, acho que, para quem não... Acho que a gente não se deu conta, porque isso está tão no nosso dia a dia, mas o streaming, como a gente conhece, já está fazendo 15 anos, ou seja, daqui a pouco já tem 18. E a minha ideia foi trazer aqui, na verdade, como é que isso evoluiu e qual é o impacto que a gente entende que isso pode ter como, na relação com as marcas, né? Então, assim, a gente tem aqui uma foto do New York Times de uma matéria super interessante sobre streaming, que ele nasceu como uma fórmula revolucionária, né? E quando a gente começou, a gente só tinha um marquinho ali no fundo, vocês podem ver. É uma ilustração bem linda, o New York Times sempre tem ilustrações muito bonitas. Mas essa eu acho que ela é bem simbólica, né? É um barco que começou com a chegada do Netflix. Acho que isso não é surpresa para ninguém. E dentro dessa fórmula revolucionária, né, o que ela trouxe? Né? Ela trouxe uma novidade de um consumo que podia ser on demand. Ela trouxe aquele conceito de binge watching, né, que acho que hoje em dia a gente já não consegue se imaginar vivendo muito sem isso, mas quando isso surgiu, não sei se a gente consegue se lembrar o quanto que isso era revolucionário, de você poder passar as madrugadas assistindo a sua série favorita, não ter que ficar ali na expectativa de lembrar. Hoje isso parece tão normal e parece tão estranho a gente viver sem isso, mas isso, de fato, mudou muito a forma como o consumidor se relacionou e se relaciona com o entretenimento como um todo. E, no final das contas, ela também surgiu como uma plataforma ad-free, né? No entanto, essa fórmula continuou evoluindo, né? E você viu que, na verdade, a gente tem a chegada de novos barquinhos ali para navegar nesse imenso mar do streaming. E com essa evolução, a gente também trouxe outros conceitos, né? O engraçado é que vieram conceitos que muitas vezes foram conceitos que no início acabaram rechaçados, digamos assim, né? Então, assim, o streaming surgiu muito em cima do conceito de on demand, ou seja, era aquele mote de você pode ver do jeito que você quiser, da forma que você quiser, a hora que você quiser, né? E o que a gente já vê hoje é que o live content, né, que era tão predominante antes da chegada do streaming, e acabou um pouco negado com aquela chegada, voltou a ganhar um pouquinho de força, né? Então, hoje a gente já vê muitas plataformas discutindo o live streaming, né? O Globoplay tem uma enorme fortaleza de live streaming, a gente consegue ver o poder que o live ainda tem dentro desse consumo. A gente vem agora conversando um pouquinho também sobre experiências lineares,
né? Então, justamente aquele momento de você ter o total controle, de você poder escolher o título que você quer. O que a gente vê agora é a chegada dos canais Fast, né? E com a chegada dos canais Fast, o linear. Por que o linear? Porque existe também uma fadiga da escolha, né? Você, às vezes, quer só chegar em casa e ser surpreendido e poder ter alguém escolhendo para você. Então, o linear passa a ter o seu valor. E a gente agora começa a ter a chegada da publicidade, né? Então, esse conceito, que parecia um conceito tão estabilizado, né? E tão engessado, de que não, esse aqui é, de fato, um lugar onde a publicidade não tem vez, eu acho que a gente já começa a ver essa discussão sendo remodelada, digamos assim. Tudo isso, na verdade, é uma transformação, mas que pode manter os conceitos anteriores também, né? Ou seja, o que a gente vê é que o streaming tem evoluído para somar, né? Ou seja, ele não precisa ser uma coisa ou outra, ele pode ser uma coisa e outra. E o que a gente tem em comum, né, nessa jornada aí dos últimos 15 anos? É o poder das grandes histórias, né? Por que a gente acha que esse é, de fato, uma mudança e uma revolução no comportamento do usuário? É claro que as experiências são importantes, é claro que a forma como você consome é bacana, é claro que as plataformas são relevantes, mas eu acho que nada disso teria sucesso ou teria ressonância com os consumidores se a gente não pudesse ter ali no centro boas histórias, né? E aí, quando a gente fala de boas histórias, né, não é só simplesmente o fato de você ter um conteúdo bom, né? A gente vê que essas são plataformas que a gente entende que é também um palco de espetáculos, ou seja, são histórias que unem fãs, tribos, que geram torcida e emoção. São histórias que, na verdade, muitas vezes se transformam na praça pública da conversa, ou seja, elas estão ali também representando um tempo que a gente está vivendo, representando gerações, transformações da sociedade, e também é uma sala de encontro, né? Ou seja, acho que hoje a gente tem discutido muito uma sociedade diversa, né? A gente tem falado muito de diferenças, né? Da individualidade, e eu acho que isso encontra ressonância nessa plataforma, porque é uma plataforma em que você consegue ter blockbusters, mas você também consegue achar a sua individualidade ali, né? Você consegue achar quem é o conteúdo para você, aquele conteúdo que te inspira, que vai te ajudar a achar um pouco da sua essência e vai ajudar a te guiar também. E as marcas, gente, né? Assim, como é que ficou um pouco das marcas? Então, assim, eu trouxe aqui um pouquinho, né, do que a gente tem discutido. É claro que eu não vou me estender, o nosso painel é um pouco para isso. Mas o que a gente acha que o streaming pode trazer de benefícios para as marcas, né? O que a gente acha que hoje já é um mundo digital que tem muita eficiência, né? No mundo digital a gente fala bastante de performance, fala bastante de eficiência, e a gente acha que o streaming é um lugar onde isso pode ficar ainda melhor. Por quê? Porque a gente tem alguns tipos de comportamento, né? Então, no que a gente chama do mundo do skip eterno do feed, no streaming a gente pode ter uma plataforma de ads com atenção concentrada. Nesse mundo em que a gente está populado de entregas ali de UGC, a gente encontra dentro desse ambiente um ambiente de um conteúdo premium com brand safety. A gente sabe que o mundo digital fala muito em volume, né? A gente está sempre falando ali em escala. E, nesse caso, a gente pode trazer também uma questão de contexto e associação com o conteúdo, que eu acho que é o que muitas marcas vêm buscando, e eu acho que também é o que os usuários têm um pouco de melhor aceitabilidade. E num mundo de formatos tradicionais e intrusivos, a gente vem começando a discutir formatos adaptados ao momento de consumo, como é que isso respeita aquele momento do consumidor. E, por fim, num mundo que a gente já teve muita discussão, que é um mundo de mobile first, a gente volta a falar de um takeover de tela grande, né? Então, a tela grande, que sempre teve o seu espaço, e eu acho que sempre terá, né? Quando a gente fala principalmente de streaming de vídeo, é claro que o Zé vai falar muito de streaming de áudio, em que a gente carrega sempre com a gente mesmo, mas quando a gente está falando de streaming de vídeo e toda a revolução da TV conectada, a gente abre um novo mundo imenso ali para falar de evoluções e inovações nesse mundo de tela grande. Então, enfim, foi acho que só uma palhinha para a gente esquentar um pouco o nosso assunto e depois se aprofundar um pouquinho mais. Quem disse que não pode ter segmentação na TV? Agora, com o Globoplay, é possível. Eu não sei se eu entendi. Se você me disser, eu posso tentar entender. Você pode contar uma história diferente para cada target na TV e no simulcast. Fiquei até curiosa. Eu não sabia. Gostei.
Com o DAI na TV e no simulcast, a sua marca é ainda mais assertiva na comunicação. Incrível! Incrível! Quando o maior streaming brasileiro oferece a chance de segmentar anúncios com possibilidade de medir resultados, é mais do que uma boa aposta para as marcas. É o caminho para alcançar o sucesso em cada campanha. Depois não diga que eu não avisei. O futuro chegou e o DAI já é uma realidade. Obrigada, São Marquinhos. Ai, graças a Deus. É maravilhoso. Tá mostrando pra eles quem é que manda. Você tá pronto? Conectando marcas, conteúdos e pessoas. Bem-vindos ao futuro. Olá, sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou falar de pé, desculpa, que eu falo melhor de pé. É estranho, mas me sinto mais à vontade. A Renata, é mais fácil o trabalho dela do que o meu, né? Se você falar de Globo, de tela, de vídeo, faz parte da nossa história, do nosso dia a dia, do que a gente vive, de como a gente cresceu. Então eu tenho que falar, quando eu falo de streaming de áudio, eu tenho que ser um pouco jabazeiro aqui. Eu tenho que falar um pouco sobre dados, sobre Spotify, sobre o que a gente faz, um pouco sobre história, e a gente pode conversar um pouco mais depois, tá bom? Primeira coisa que eu queria perguntar, quem que aqui usa o Spotify? Uf. Que bom. O trabalho está garantido, né? Pelo menos por um tempo aí. O Spotify, a gente tem falado muito esse conceito lá dentro, né? É uma marca muito amada. E no Brasil, quando a gente mede, a gente faz nossas pesquisas de marca, o brasileiro tem uma paixão pelo Spotify muito grande, assim, comparado maior que a Suécia, que é onde foi fundado, para vocês entenderem como é que é o negócio. E a gente tem tentado se esforçar cada vez mais para estar mais próximo da vida das pessoas. Aqui eu coloquei algumas coisas que a gente tem feito, por exemplo, estar perto do futebol, que é uma grande paixão global, patrocinando o Barcelona. A gente acabou de fazer, falando de comida, a gente lançou um produto junto com a Kibon, que é o corneto Spotify, que vocês podem encontrar em vários lugares. A gente estava no Big Brother desse ano, falando de playlists, fazendo um monte de coisa, que é uma grande paixão também, Big Brother, a gente está lá, então a gente tenta estar se aproximando disso. E a maior paixão, uma das maiores paixões, acho que de nós todos brasileiros, é a questão da música, né? Faz parte da nossa história. E tem um dado que é muito legal para você sentir o que é a paixão do brasileiro pela música. A nossa playlist mais tocada, que é a Top Brasil, não sei se vocês conhecem, 95% das músicas são brasileiras. Quando você vai para outros lugares do país, ou outros países, isso não rola. Assim, tem muita música estrangeira. O brasileiro ele adora música nacional, que acho que mostra um pouco disso também. No mundo, o Spotify tem mais de 456 milhões de usuários, boa parte deles dessa geração Z, que é um grande desejo de todas as marcas quando a gente fala hoje. E a primeira coisa interessante talvez, acho que eu aposto que 80% dessa sala aqui são usuários de Spotify Premium. Vocês assinam pelo Spotify, mas essa não é a realidade do mundo. 60% em média dos usuários do Spotify no mundo são usuários que a gente chama de usuários free, ou ad-supported, ou que ouvem Spotify, assistem também, suportados por um anúncio. E a gente está vivendo um boom de áudio, não só no Brasil e no mundo, gente. E o áudio digital ajudou muito a gente a alavancar isso. São mais de 121 milhões de ouvintes de áudio digital no Brasil hoje. 46 milhões de ouvintes de podcast. Eu vou falar um pouquinho mais de podcast para frente, mas o brasileiro adotou esse formato como poucos países no mundo. Então, todo mundo super apaixonado. Brasil está entre os top 5 países de Spotify no mundo. E São Paulo, a gente trabalha muito a questão de cidade, a questão da cultura local. São Paulo está entre as top 4 cidades que ouvem Spotify no mundo. E por que esse boom todo do áudio, né? O áudio tem uma coisa que às vezes a gente não dá conta, ele é invisível. E ele está no nosso dia a dia de uma maneira muito presente. Ele tem o que a gente chama da multitarefalidade, né? As pessoas, elas ouvem o áudio fazendo diversas coisas no dia a dia. Posso estar ouvindo o áudio indo trabalhar, indo treinar, lavando a louça, trabalhando. Então, o áudio está presente, que é um pouco diferente da tela, né, do vídeo. A gente está vivendo também um boom de vídeo digital, mas o vídeo ele demanda essa atenção total. O áudio você consegue ouvir alguma coisa fazendo outra coisa ao mesmo tempo, o que é muito legal. E tem um pouco que a Renata trouxe também, o que a gente perguntou para uma pesquisa recente que a gente fez para as pessoas, é que as pessoas sentiram muito uma fadiga das telas. E acho que isso veio muito também com a pandemia, né? Todo mundo mais em casa, mais recluso, todo mundo ali o tempo inteiro no celular, no computador, na televisão,
as pessoas precisavam fazer, eu preciso desconectar de alguma forma. E aí, acho que o poder do áudio ele teve um ganho maior, porque uma das maneiras das pessoas se conectarem é ouvindo uma música, é se entretendo ouvindo um podcast, é se informando ouvindo um podcast. Então, essa nova forma do áudio digital proporciona para a gente, da gente se entreter sem estar necessariamente conectado com uma tela, ela fez muito sentido para todos nós, e mesmo depois da pandemia, o áudio só vem crescendo. Eu não sei vocês, eu sou de 75, mas o jeito que eu ouvia a música e gravava meus momentos, tentava fazer um presente para alguém, era gravando uma fita, não era? Gravar a fita, ficava lá na rádio gravando, tem que tomar cuidado para o locutor não aparecer na fita. Era o nosso jeito. O que está acontecendo hoje é que isso mudou muito, né? O que a gente vê hoje em dia, o streaming ele trouxe novos hábitos. E hoje é o jeito que a gente ouve as coisas. A gente tem um monte de playlist. A gente faz playlist para quando a gente está terminando um relacionamento, quando a gente está começando alguma coisa nova, por uma viagem. A playlist é uma das coisas mais compartilhadas que a gente tem no Spotify e mais interessantes, porque ela traz uma coisa muito pessoal, mas ao mesmo tempo, quando eu compartilho, eu vejo quantas pessoas estão passando aquele mesmo momento. Aqui eu trouxe alguns nomes de algumas das playlists mais interessantes aí para vocês verem que são interessantes, né? Louça Infinita. Essa é maravilhosa, né? Faxina com Sofrência. Sol, Churrasco. Tem outras playlists famosas. E tem a história do podcast. O Brasil é o terceiro país em número de ouvintes de podcast. A gente só fica atrás dos Estados Unidos e da China. Da China é sacanagem a gente comparar, né? Mas imagina, só atrás dos Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro que a gente. E para mim não tem termômetro melhor do poder do podcast do que foram essas eleições. Não sei se vocês acompanharam. As grandes batalhas ali, Lula, Bolsonaro, era quem tinha tido maior ouvintes no podcast X ou Y. Quem passou 2, 3 horas fazendo lá. E aí ficavam lá gravando 2, 3 horas e aí depois faziam os cortes, né, para edição, para jogar nos lugares. Então assim, o podcast ele ganhou até a política. E acho que esse é o melhor termômetro que a gente pode ter no Brasil hoje em dia. E aí quando a gente fala de streaming, podcast está nesse bolo todo, a gente também está vivendo uma coisa, a gente fala de fadigas das telas, mas será que a gente também não está vivendo meio uma fadiga dos streamings? Eu acho que é um ponto para a gente discutir aqui, de certa forma, porque como a Renata mostrou lá, quando começou um tempo atrás, era 1 player, 2 players, hoje em dia tem um monte de conteúdo, e tem um monte de conteúdo relevante e bom, que todo mundo quer assistir. Mas aí tem uma questão que não dá para bancar isso. Eu não sei vocês, mas não dá para bancar 7, 8 streaming, 7, 8 assinaturas. Tem uma questão econômica aqui. E ainda mais num país que a gente está vivendo uma situação econômica difícil. Não só no país, mas no mundo. Crise, guerra, recessão, um monte de coisa. Então, não dá. A gente já vê que 84% dos usuários do Spotify, aqui focando mais em geração Z, eles assinam streaming e eles já deixam de assinar TV a cabo. Lembra, a gente está falando 5, 6 anos atrás, a gente viu um boom do cabo. Todo mundo assinava, tinha um monte de coisa. Hoje em dia, muito desses streamings eram cabo e hoje em dia são streamings. Então, assim, mas não vai dar certo. Uma hora esse modelo vai colapsar, sendo bem sincero. Porque a gente precisa buscar um modelo. E qual que é o modelo disso? É o que a gente está discutindo. Tem que buscar um modelo que a publicidade ajude a viabilizar o acesso ao conteúdo. E qual que é o maior desafio que eu acho que a gente tem que discutir, que eu vejo, como que a gente não estraga o conteúdo? Como que a gente não estraga a experiência do usuário? Porque a gente sabe o quão chato é publicidade. A publicidade tradicional, a publicidade intrusiva, a publicidade que fica parando a gente quando a gente está ouvindo alguma coisa ou vendo alguma coisa. Então, acho que o nosso desafio aqui, enquanto Spotify, enquanto Globo, e vocês também, enquanto mercado, enquanto marcas, é produzir uma publicidade que seja interessante, relevante e contextual. O Spotify, a gente fez uma pesquisa que não é nem nossa, mas já mostra que as pessoas estão dispostas a ouvir publicidade e a gente já é o terceiro veículo preferido para receber ações publicitárias. Acho porque a gente tem muito cuidado também em ajudar as marcas a como desenvolver a publicidade delas e a melhor forma de colocar a publicidade. Quando o podcast, as pessoas são super receptivas. Os ouvintes brasileiros aí são 12% mais propensos que outros países a receberem anúncios em podcasts. Então, a publicidade, eu não tenho dúvida de dizer que eu acho que ela é o futuro do streaming.
Vocês viram um pouco dos números aqui do Spotify, a gente vai discutir um pouco disso. A gente está vivendo agora o grande, talvez, Netflix, que é o grande desbravador do streaming, começa a desenvolver o modelo deles agora. Disney Plus começa também a desenvolver o modelo deles. Está tudo acontecendo, eles já saem com uma vantagem também, porque eles pegaram um mercado um pouco mais maduro. Eu não acho que a publicidade ela é o futuro do streaming, acho que ela é o presente. E aqui está um pouco do que eu trouxe só algumas marcas já estão fazendo no Spotify, aqui não é áudio, tá? Aqui são coisas de vídeo, coisas de display que estão acontecendo, que a gente tenta fazer experiências digitais de um jeito legal. Paulinha, que está aqui, é a nossa capitã dessa área. E acho que a publicidade é o presente. E acho que a gente tem que discutir como fazer uma publicidade que seja legal, não intromissiva e sem estragar o conteúdo. Obrigado. Muito bem. E aí temos o IAB, que tem a missão de desenvolver a publicidade de forma sustentável. Muito fácil a missão aqui, não é verdade? Para a gente não interromper essa experiência super legal, dessa super oportunidade da retomada das telas, né? Dessa oportunidade de você ser transportado para outros universos, assim como a música transporta, mas o que a publicidade tem a ver com isso, né? A gente tem, o nosso painel, que seria de 1 hora, eu só tenho 24 minutos, e ainda tem as perguntas de vocês. Então, eu vou pular para algumas perguntas aqui que estavam no meio, eu trouxe uma colinha. Vamos falar, então, sobre essa estrutura da publicidade, né? A gente tem, em 2018, o IAB lançou um projeto chamado REARC, que é um projeto para tentar rearquitetar essa relação, né? A gente tem, de um lado, um consumidor, um usuário, né, se a gente pode chamar assim, um indivíduo, que quer cada vez mais experiências super segmentadas. Então, é um absurdo eu entrar em algum lugar e ficar olhando publicidade de carro, de pneu. Para mim, não faz sentido nenhum, né? A gente já espera que a publicidade seja super segmentada e que traga para a gente experiências ou oportunidades de conhecimento de marcas e serviços que façam parte do nosso universo. Só que, para ter isso, essa super segmentação, esse super entendimento de quem a gente isso significa compartilhar dados. Isso significa, por parte do usuário, dizer quem você é, o que você gosta, onde você foi, o que você gostou, o que você não gostou. Só que qual é essa balança? Qual é esse meio termo? A gente quer uma super experiência segmentada, por outro lado, a gente não quer dar super dados, né? E existe uma necessidade de equilíbrio disso. O consumidor, por um lado, quer uma experiência incrível, só que ainda existe muita insegurança nesse o que é compartilhar dados, o que é me conhecer por parte desse outro universo. A gente fez uma pesquisa no IAB que chamava Internet Sem Anúncios. Existe também uma falta de conhecimento do que é essa balança, né? Porque para a produção de conteúdo, e isso faz parte de todos os países democráticos, a publicidade é a fonte de receita para que a produção de conteúdo exista, né? A gente tem nos grandes veículos de comunicação a estrutura de venda de publicidade e a estrutura de produção artística, para que uma coisa não contamine a outra, mas para que o conteúdo seja produzido e distribuído gratuitamente, a gente precisa remunerar, né? Quem é que paga essa conta? A publicidade normalmente paga essa conta. E isso não é conhecido pelo cidadão médio, né? Muitos de nós aqui trabalhamos na estrutura da publicidade, a gente sabe que isso existe, mas o cidadão médio não sabe disso, né? E a gente precisa entender qual é esse meio do caminho. Então, eu vou trazer aqui alguns dados. Por exemplo, nessa pesquisa, a gente perguntou se as pessoas preferiam pagar pela internet ou pagar pelos serviços. Metade das pessoas diziam que não, que preferiam que os aplicativos e os acessos fossem gratuitos. E a gente perguntou aqui no Brasil quanto que as pessoas estavam dispostas a pagar para não ter anúncio, tá? No máximo R$10 por mês. Você acha que todos esses serviços que a gente tem de produção artística da Globo, produção artística de todas as estruturas de áudio, de vídeo que a gente tem, se sustentariam com R$10, né, de uma pequena parcela, menos da metade da parcela que foi pesquisada aqui. Então, essa conta não fecha. Então, acho que tem grande parte da nossa responsabilidade aqui de tentar desenvolver essa publicidade menos intrusiva. E a gente falou um pouquinho disso, acho que eu vou até começar aqui pela Rê, da parte dessa publicidade que não é um pedágio, né? A gente falou disso no nosso alinhamento, depois a gente faz um ping-pong aqui. A gente
que a gente, nascidos em 75, criados num ambiente, a publicidade é uma interrupção. Ela é um pedágio. A gente nasceu com esse pensamento. Então, o que é esse transformar de um público que não quer mais que a gente pare, interrompa? Quais são essas oportunidades? O que você traz para a gente? Eu acho que isso passa por conhecer a jornada do usuário, né? Parece uma resposta meio óbvia, mas não tem muito, eu acho que não tem outra saída, né? É de fato a gente colocar o usuário no centro e entender o seguinte: o que ele está fazendo dentro da nossa plataforma, né? Assim, como é que ele se comporta desde o momento que ele abre ou o aplicativo, ou um site, qualquer plataforma que seja, nesse momento que ele abre e entra lá, como é que é a jornada dele, né? Ou seja, o que ele realmente está fazendo, onde é que ele clica, para onde ele olha, né? Quanto tempo ele passa em cada lugar, ele clica no botão tal, não clica, ele usa a funcionalidade A, usa a funcionalidade B, né? Para quê? O que ele faz? Eu acho que quando você conhece isso, você cria os pontos de conexão, né? Ou seja, hoje eu acho que muito da forma como a gente está estruturado, a gente está buscando essa escala, né? Então eu sempre penso assim, não, eu vou mostrar a publicidade primeiro porque eu vou garantir meu viability ali, eu vou garantir minha impressão e pronto. Depois ele começa a fazer o que ele veio fazer, né? O que a gente tem estudado é que não precisa ser assim, né? Recentemente a gente lançou o Pause Ads, que veio justamente um pouco dessa jornada, né? Ou seja, a gente viu nessa jornada de streaming que o usuário tem controle, que ele pausa muito o conteúdo, né? Foi até uma surpresa para a gente quando a gente começou a traquear ali realmente a quantidade de pauses que as pessoas dão. Ele pausa muito o conteúdo. Porque isso, a tela, o vídeo, ele tem muito engajamento, né? A pessoa passa muito tempo ali diante daquela tela. Mas ela, às vezes, eventualmente, precisa fazer outra coisa, né? Assim, às vezes você tem uma criança e precisa dar um mínimo de atenção, responder alguma coisa, precisa ir ao banheiro, precisa pegar alguma coisa. E antigamente você dava aquela corridinha, né? E voltava rápido. Agora não, agora você simplesmente pausa o conteúdo no maior conforto. E aí a gente começou a prestar atenção. Pô, você tem um volume de pauses grande, né? O que você faz quando você pausa? Aí a gente tem uma série de laboratórios, né? Assim, o usuário olha para a tela quando ele pausa, porque ele quer ter certeza de que aquilo ali foi pausado, né? E aí ele vai fazer o que ele tem que fazer. E quando ele volta, o que ele faz? Ele olha imediatamente para a tela e dá play de volta para ter certeza de que aquela ação que ele está fazendo voltou. São microsegundos, né? Aí a gente ficou muito se perguntando assim, ok, mas é um tempo suficiente para dar um viewability contável, digamos assim? A gente falou assim, bom, então vamos testar. Vamos perguntar para o usuário, né? Vamos botar ali uma marca, ele dá pause. Depois vamos perguntar para ele se ele tem um recall de marca, se a coisa funciona, né? E a gente viu resultados incríveis, né? Ou seja, a gente percebeu que aquele era um momento, né? Essa é realmente um comportamento que o usuário tem, né? Faz parte da jornada dele, a gente não está forçando nada, eu não estou criando nada novo, né? Mas aquele é um momento de conexão que estava não aproveitado ali, né? Então eu acho que passa muito por isso, por a gente conseguir olhar de cabo a rabo o que ele está fazendo e entender onde é que a publicidade pode se inserir de forma que ela faça parte também da jornada e não que ela seja ali uma interrupção ou um pedágio da jornada. Legal, deixa eu fazer um gancho aqui para o Zé. A gente também conversou no nosso papo prévio aqui sobre oportunidades. A gente tem um modelo de negócio super legal que a gente pode... já existiam os merchandisings, né? Mas hoje em dia, você chamar para uma marca para falar o que a gente pode criar. A gente tem o universo da música, a gente tem o universo do relaxamento, o universo da louça a ser lavada, esses universos com os creators, né? Esses indivíduos que trazem uma super autenticidade para as marcas, para essa vivência. Queria que o Zé contasse um pouquinho desse universo, dessas possibilidades de se criar conteúdo, né? Porque antigamente a gente criava o conteúdo e esperava que alguém fosse lá consumir o nosso conteúdo, né? Vejam o que eu fiz. Hoje em dia é muito participativo, né? A gente tem uma cocriação o tempo inteiro. Queria que você contasse um pouquinho dessas estruturas de produção de conteúdo. Cris, eu acho que a gente está descobrindo ainda como fazer isso. Eu acho que a própria Globo fez um modelo muito interessante. Você pensar a Globo há um tempo atrás, você falar de conteúdo, merchan no esporte, no jornalismo, não existia. Outro dia eu estava vendo o Globo Esporte, você vê o Felipe, ele faz um churrasco da Seara, é contextual, faz sentido, não é invasivo. Eu acho que tem um hype do conteúdo, né? Muitas marcas querem fazer alguma coisa. Eu vejo do meu lado isso quando a gente discute podcast.
conversar com as marcas, todo mundo fala assim, eu vou lançar meu podcast, eu vou fazer não sei o que, o podcast e tal. A pergunta que eu sempre faço é, você tem conteúdo para falar? Qual que é a sua estratégia de conteúdo? Quais são os propósitos da sua marca e como que isso se alinha com o que você quer se conectar com as pessoas? Será que não vale a pena, antes de você começar a desenvolver seu conteúdo, e que você vai estar competindo com o Mano Brown, com a Globo, com a Renata Lopretti e com gente super legal, será que não vale a pena você começar a surfar a onda, entrar em conteúdos que já estão aí e ver se isso faz sentido com a sua marca ou não, e aí você começa a desenvolver depois o seu conteúdo? Então, acho que assim, desenvolver o conteúdo por desenvolver não faz sentido. Tem que ser um conteúdo que seja relevante, tem que estar alinhado com a essência da marca e tem que, de alguma forma, ser útil para as pessoas, o conteúdo que você está propondo. Porque se não for útil, você está fazendo um conteúdo, só uma parceria com um criador para fazer uma dancinha no TikTok, não vai dar certo. Vai dançar, vai ter não sei quantos views, mas o quanto aquilo está agregando para a sua marca. Então, acho que a gente também tem que quebrar alguns mitos da questão de audiência, impacto, que são métricas que a gente usa no dia a dia e que a gente defende, mas que no final do dia, o que ela tem que trazer? Ela tem que trazer valor para a marca. Ela tem que trazer valor para a sua empresa. Ela tem que gerar resultado, seja de vendas, de serviço, de produto. Então, acho que a gente tem que mudar e também rever um pouco como a gente mede as coisas. E, para mim, não dá para a gente medir o engajamento do conteúdo pelas métricas atuais. Eu acho que a gente tem que pensar em como rever as métricas. Acho que é um bom desafio para você, né, Abel? Não, eu tenho uma missão, tá fácil, né? Peraí que eu já te passei. Mas a gente, dentro do IAB, esse trabalho de entendimento da sustentabilidade da publicidade digital, porque há uma paixão pela volumetria, né? Nossa, são não sei quantos milhões de views, não sei quantos milhões de fãs, e o cara tinha que vender 30 relógios. E aí, o que você fez? Você vendeu o relógio, você vendeu o bife. A comunicação, vamos lembrar do Kotler, né? Ele é um instrumento a serviço de um negócio, né? A serviço de um serviço que vai ser. A comunicação, a gente não pode fazer o rabo balançar o cachorro. E eu acho que muitas vezes a gente faz o rabo balançar o cachorro. A gente se fica ludibriado com as volumetrias e tudo mais. E grande parte dos nossos treinamentos dentro do IAB é essa. Vamos voltar, vamos entender um pouquinho. Eu acho que existe um trabalho, a gente ainda tem muito trabalho, eu acho que o IAB vai ter trabalho para muitos anos ainda, porque a gente precisa desenvolver esse back to the basics ainda, sabe? Vamos entender o que a gente está fazendo. São 250 milhões de usuários, ótimo, gente, vocês têm 5 Ferraris para vender. É isso, né? Então, vamos entender um pouquinho para onde a gente tem que ir. E fala um pouquinho, Rê, da questão de produção de conteúdo, se você corrobora com o Zé aqui dessa paixão por eu vou sair fazendo coisa, vou ficar hypado e depois eu vou morrer, né? Acho que a produção de conteúdo, ela está no centro disso, né? Assim, como a gente falou, assim, no final das contas, a gente às vezes fala muito da experiência, fala muito das plataformas, mas o usuário está ali, no geral, pelo conteúdo, né? Então, assim, acho que tem um desafio, né? Como a gente trouxe no início, produzir conteúdo é caro, né? Assim, produzir conteúdo premium é caro, né? Exigem estruturas caras, você tem uma cadeia longa, né? E tem uma cadeia que tem que ser bem remunerado mesmo. A gente está falando de criatividade, a gente está falando de arte, a gente está falando de talento, né? Assim, então é uma cadeia também que precisa ser muito bem remunerada, né? Ao mesmo tempo, você também tem o mundo dos creators, que é um mundo que traz também muitas inovações e muitas novidades do ponto de vista de verdade, né? Assim, a gente literalmente está falando ali de proximidade, de verdade, né? Tem ali uma conexão maior do que muitas vezes você, quando olha um conteúdo premium, você olha e fala, nossa, aquilo está muito distante da minha realidade ou do que eu posso fazer. Eu acho que o principal, a coisa mais importante quando a gente fala disso é isso que o Zé tocou, né? Assim, qual é o seu propósito ou o que você quer falar, né? Porque fazer o conteúdo pelo conteúdo, assim, a gente tem uma infinidade de conteúdos e assim, hoje o que a gente está tendo problema não é com a oferta de conteúdo, é o inverso, né? É o share of time, assim, as pessoas estão sem tempo, né? Porque elas já estão consumindo, como o Zé mostrou, elas já estão consumindo conteúdo quando elas lavam a louça, elas já estão consumindo conteúdo quando elas estão dirigindo. Atualmente, até o momento, a gente só, por enquanto, não consome conteúdo quando a gente está dormindo, né? Mas também não me arrisco dizer que um dia alguém não vai achar um caminho de, sei lá, fazer um broadcast nos nossos sonhos. Pode ser, quem sabe. Então, eu acho que o caminho é você achar exatamente assim, o que você pode agregar, né? Nesse mundo de conteúdo
premium, que a gente tem ali uma série desse mundo dos streamings, com uma série de plataformas que estão competindo entre si, grandes plataformas, a gente vê, né, com um conteúdo muito valioso e muito investimento em conteúdo. No mundo de creators super criativos, que estão muito disruptivos, com uma nova linguagem e tudo mais, o conteúdo da marca, né, assim, no que ele está agregando nisso? Né? Pode ser que ele agregue, tá? Assim, pode ser que ele traga, de fato, ele consiga ali um ponto de conexão, traga uma coisa nova, traga algo que o consumidor vá querer ver. Né? Mas eu acho que, se não for o caso, fazer uma associação com o conteúdo que já existe me parece um caminho mais eficiente, né, digamos assim, porque é isso. Dá para fazer associações contextuais muito fluidas, né, e eu acho que você consegue um ponto de conexão que fica mais orgânico e mais eficiente. Né? Acho que é super legal a gente aproveitar tanto a Renata quanto o Zé aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Queria que você, Zé, dissesse de dentro para fora, assim, o que você sente de desafio ou de oportunidade, o que você acha bacana de como o Spotify te deu a oportunidade de conseguir interpretar o Brasil, né, para que essa estrutura de publicidade acontecesse, para que você fosse um dos principais países, e a mesma coisa para a Rê, aqui você complementa na sequência, como a Globo, né, que a gente fala, nossa, a Globo vai fazer digital, meu Deus, se abriu, o que é da porta para dentro, né, essa oportunidade, e eu acho que a gente tem que dar valor para a nossa Hollywood brasileira. Então, acho que a gente tem dois olhares diferentes, de fora para o Brasil, e do Brasil para o Brasil, para o mundo, talvez, né? Vamos lá, Zé, primeiro. A gente tem um baita desafio, porque quando a gente fala do tamanho, eu mostrei para vocês alguns dados aqui, então imagina, 450 milhões de usuários, o Brasil mais de 30 milhões de usuários, monthly active users, que a gente fala. Mas tem um desafio quando a gente compara com outros players digitais, principalmente. Quando você pega a Google, Meta, a receita publicitária representa 70%, 80% dessas empresas. Para o Spotify, a principal receita ainda é a assinatura. Embora a publicidade já exista há algum tempo, a publicidade representa ainda 15%, 20% da receita total. Qual que é o desafio? É crescer. Então, os caras, quando olham para a gente, para o Brasil, eles falam, nossa, o brasileiro é apaixonado pela marca. Vocês estão crescendo, vocês têm uma base usuária maravilhosa. Tá tudo bem. O dinheiro não vem na mesma proporção. Temos que crescer. Então, acho que qual que é a nossa missão? Como é que a gente cresce? Como é que a gente traz resultado sem estragar a experiência do usuário, fazendo sentido para as marcas? E aí, acho que a beleza da publicidade no streaming, qual que é? Como a gente já falou aqui algumas vezes, é a contextualização. A maior parte, 98% dos usuários que vão receber uma publicidade no streaming são usuários logados. Eu sei quem é essa pessoa, eu sei quais são os hábitos dela, eu sei onde ela está, eu sei o que ela está assistindo. Então, a gente consegue fazer uma coisa muito assertiva. Então, eu acho que o desafio que a gente tem, enquanto Spotify no Brasil, é mostrar e conectar as marcas com esse poder do áudio. Assim, como é que a gente mostra o quanto que o poder da música, o poder da informação e do entretenimento pelos podcasts, ele pode ser transformador na vida das pessoas, e como que as marcas, levando isso para mais pessoas, estão gerando mais resultados para elas. E o contrário, Rê? De dentro da Globo? Do nosso lado, assim, nós somos uma empresa que temos um DNA brasileiro, né? A gente conhece os brasileiros, e brasileiro adora uma novidade, né? Assim, então, essa ida para o mundo digital assim, não é uma jornada que começou agora, né? Assim, é uma jornada que já vem. É claro que tudo vem se intensificando, porque o mundo digital vem ficando mais refinado também. Mas, assim, no final das contas, o que o brasileiro quer é estar próximo das nossas histórias, é estar próximo do nosso conteúdo. E o digital, ele é um meio que a gente vai fazer isso, né? Assim, antigamente, todo mundo chegava para ver, chegava em casa, via o Jornal Nacional, sentava, via a novela. Hoje, as pessoas estão presas no trânsito, hoje as pessoas querem sair, querem fazer outras coisas, mas elas ainda querem ver Pantanal, né? Elas ainda querem ver Travessia, né? Elas ainda querem se informar, elas ainda querem ver o debate, né? Você quer ver a rodada de domingo do futebol, mas, você não quer que a família toda fique à mercê de você ter que ver a rodada do futebol. Então, você pega o seu celular e vai ver ao vivo no Globoplay, vai com você, né? Acabou também aquela briga da tela da casa, né? Assim, não, eu quero ver isso, o outro quer ver aquilo. Não, cada um hoje tem a tela da casa, às vezes a família está vendo toda junta, às vezes a família está vendo separada, às vezes cada um no seu celular. Então, assim,
é a comodidade, né? Assim, eu acho que a plataforma virou meio para que as pessoas continuassem conectadas com as melhores histórias e com os conteúdos que elas querem ver. Muito bem, perguntas. Tem que arremessar esse negocinho. Ixi, será que aguenta aí? Peraí, vou tentar. Eu queria fazer uma pergunta, porque há pouco tempo atrás eu vi um TED Talk de um desses gurus da tecnologia, em que ele fazia uma comparação entre o modelo de negócios da Facebook e Instagram com o Netflix, na época. E o que ele trazia nessa questão é que quando você paga pelo serviço, você acaba tendo uma qualidade garantida, porque as pessoas buscam te convencer a entrar pela qualidade. Mas quando você é o produto, que é mais ou menos o modelo do Instagram e dessas redes sociais, o que se busca é explorar o que há de pior no ser humano para engajar mais e mais pessoas. Mas qual é a preocupação que vocês têm com relação à qualidade do que se oferece ao usuário, para que a gente também não comece a explorar o streaming, que é uma puta de uma ferramenta, na mesma perspectiva de que as redes sociais hoje atuam para seduzir as pessoas? Eu me preocupo muito. Como eu falei aqui para você, a principal missão que a gente tem é não estragar a experiência do usuário. Não estragar a experiência do usuário diz respeito a ter uma publicidade de qualidade. O que a gente faz nesse sentido, por exemplo, a gente trabalha com produtoras de áudio e eu produzo áudio para as marcas. E muitas vezes a gente já negou publicidade porque a gente fala, isso não vai fazer sentido, essa não está na qualidade que a gente precisa aqui. Ou esse modelo, esse formato não é o mais adequado para atingir o usuário que você está querendo. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que fazer um pouco esse fio na meada de ajudar as marcas a fazerem uma publicidade que seja contextualizada para o meio. Porque o que acaba acontecendo muitas vezes, e sendo na prática aqui, vamos falar, agência de publicidade, que acho que é um grande desafio que a gente tem, como é que a gente engaja cada vez mais as agências e os criativos. O cara pensa uma grande ideia, uma campanha, ele pensa num filme, ele pensa como isso vai acontecer no print, ou uma ideia legal para o digital. Ele não está pensando todas as possibilidades. E às vezes ele nem tem time, nem recurso para pensar em todas as possibilidades. Então o desafio é como é que a gente cada vez mais engaja esse time criativo para que eles comecem a pensar como que é uma publicidade de streaming. Eu acho que eu vi raríssimas vezes, uma publicidade criada especificamente para um streaming de vídeo ou para um streaming de áudio, pensando naquele contexto. Acho que esse é o principal desafio que a gente tem. Na verdade, acho que tem uma diferença aqui, né? Existem plataformas criadas para que o próprio usuário tenha as suas conexões, produza seu conteúdo, e aí essas plataformas são gratuitas, e aí a publicidade é a forma, no meio dessa grande audiência que circula entre conexões, conteúdos gerados pelo usuário, a publicidade é a forma de manter essa tecnologia operante. Né? Esse é um modelo de negócio que é diferente do modelo de negócio que é produção de conteúdo proprietário, e a publicidade como um viabilizador também. Acho que o princípio é a diferença do modelo de negócio. Vou passar para. Eu não sei muito bem se eu concordo com essa questão de que a qualidade vem associada ao fechamento da plataforma. Tá? Eu acho que a TV aberta está aí para desdizer essa máxima. Né? Assim, eu acho que dá para ter qualidade, sim, e ser aberto. Né? Eu acho que tem uma diferença entre ser produtor de conteúdo e não ser produtor de conteúdo. Para mim, né, assim, quando você olha a diferença de Instagram e Netflix, claro que eles têm modelos de negócio muito diferentes, mas assim, o Instagram e o Facebook são plataformas, né, cujo produtor de conteúdo é o usuário. Né? E o Netflix ele é um produtor de conteúdo proprietário, digamos assim. Né? Claro que ele também é um licenciador de conteúdo, ele não produz tudo ele próprio, ele compra de outras pessoas, mas ele é um produtor de conteúdo. E aí a assinatura ela é um novo modelo de negócio. Né? E aí, assim, o fato de estar fechado não tem muito a ver com a qualidade daquele conteúdo, tem a ver com a monetização, com o modelo de negócio que foi escolhido ali. Né? Mas a gente pode ter, aí, assim, a publicidade vem para adicionar um novo modelo de negócio, ou seja, ela traz mais democratização, porque ela permite que pessoas que não querem pagar entrem naquela plataforma também, porque aquele financiamento, entre aspas, está sendo feito pelas marcas e não mais unicamente pelo usuário. Né? Mas eu não sei se eu concordo que tem muito essa relação. Né? Assim, hoje a gente tem aqui a TV aberta que
está aí fazendo 50 anos com um conteúdo super de qualidade, não só no Brasil. No Brasil, obviamente, a gente pode falar do mercado brasileiro, mas acho que pode falar de outros mercados no mundo que têm TVs abertas muito fortes também e que sempre foram modelos de negócio financiados por publicidade, né? Então, eu acho que não necessariamente é sempre o usuário que vai financiar o conteúdo de qualidade. Eu arrisco até a dizer que eu acho que o modelo vencedor é justamente as duas coisas, né? Porque, como a gente mostrou aqui, não vai ter bolso de usuário para tanta plataforma e para tanto conteúdo, dado o custo que tem realmente se produzir conteúdo profissional. Só adicionar um ponto que acho que tem a ver com o que você está falando, o que a gente vê hoje em dia é que os grandes criadores, tem criadores hoje em dia que são grandes marcas, do ponto de vista de lançar produtos, de produção de conteúdo, tem audiências maiores do que alguns canais. E o que está acontecendo agora é o inverso. Alguns desses criadores estão, por exemplo, em um modelo no Instagram, você consegue assinar e pagar para ter aquele conteúdo ou conteúdos exclusivos daquele criador. Então, assim, a gente vai ver cada vez mais isso também. Os criadores sendo seus próprios streamers ou seus próprios streamings. Acho que essa é uma tendência que a gente tem que dar uma olhada também. Bom, meu nome é Alexandre. Eu tenho uma pergunta para vocês em relação à visão. Eu sou pai de 2 crianças, Matheus de 9 e Valentina de 7. E o consumo deles de mídia hoje é muito diferente. Então, eles, por exemplo, não sabem o que é TV aberta. Eles não consomem TV aberta. Eles consumiram um pouquinho de Gloob, de Nickelodeon, alguma coisa, mas hoje eles só usam streaming. Então, como que vocês enxergam essa geração que está vindo, que consome os conteúdos de forma diferente, como é que a gente chega com publicidade neles, né? Porque eles têm um formato já diferente de lidar com esses conteúdos e com as telas. Eu acho assim, eu também tenho um filho de 4, tá? E toda essa minha jornada para conhecer um pouco da jornada do usuário é porque o meu filho, quando ele pega qualquer tela, ele faz assim, para pular o anúncio. Ele fica desesperado para o botão de skip, né? Enfim, ficou decepcionadíssimo quando descobriu que o pai era publicitário e a mãe trabalhava vendendo publicidade. Eu não sei o que vai ser quando eu estiver aqui no dia das profissões na escola. Então, assim, acho que essa minha jornada da gente conseguir publicidades menos intrusivas, né, e conseguir falar com essa nova geração é fundamental para isso. Porque você vê, né, no final das contas, é uma geração que odeia, que fica ali tentando fazer skip infinito, mas que consome milhares de canais no YouTube de publicidade contextualizada. Porque o Felipe Neto nada mais é do que publicidade contextualizada. Né? Quando você fica ali, aquelas pessoas fazendo unboxing de brinquedos e afins, aquilo é publicidade contextualizada. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que vai crescer muito. Principalmente quando a gente está falando de um mundo de TV conectada. Daqui a 3 ou 4 anos, a gente vai estar falando de TV híbrida. Né? Você nem vai saber mais se você vai estar consumindo TV aberta, se você vai estar consumindo TV fechada, se é streaming. Cara, simplesmente vai estar tudo... Eu não sei aqui quem já tem TV conectada, com aqueles botões. Né? Na Samsung tem um botão, Globoplay, Amazon, Netflix. Gente, aquilo é de uma fluidez, de você pular de um streaming para a TV aberta, radiodifusão, com um ambiente digital, que eu acho que, no futuro, essa divisão que faz muito parte aqui da nossa cabeça da geração de 75, para eles, é conteúdo. Né? É conteúdo que vai estar na tela grande, na tela pequena. Você vai pular de um streaming para o outro, de uma marca para outra, de forma muito fluida. Então, eu acho que essa, que é uma grande discussão para a gente agora, ela, no final das contas, vai botar o conteúdo no centro. Né? E se ele achar um conteúdo que interesse para ele, ele vai consumir. Né? E a publicidade, se tiver alocada e contextualizada ali, ela vai chegar onde tem que chegar. Então, acho que esse é só um primeiro passo de uma jornada que essa nova geração vai nos empurrar, mas que eu acho que a gente também, da geração anterior, vai pensar assim, nossa, por que a gente não pensou nisso antes? Só que você falou tudo, e eu também tenho 2 filhos, um de 3 e uma de 5. E antes de trabalhar no Spotify, eu trabalhava no Google. E a gente tem uma plataforma YouTube Kids, que todo mundo adora, né? As crianças são apaixonadas e vêm. E tinha uma questão muito ética, de diretriz, de como a publicidade no YouTube Kids ou não, o que você vai colocar ou não, e muitas restrições. Eu tirei meus filhos do YouTube Kids,
Porque é o que eles viam. Não sei se seus filhos veem, tem um monte de conteúdo russo ali, que você vê o Vlad e o Nick. Dá uma pesquisa aí vocês depois, que quem tem filho, vocês vão ver. É só o que a Renata falou, é unboxing de brinquedo. O dia inteiro, eles adoravam um monte de conteúdo ali, que são crianças de diversas partes do mundo que ficaram bilionárias, não é milionárias, é bilionárias, porque elas ganham audiência do YouTube e das marcas, para produzir conteúdos sobre os brinquedos, sobre as marcas, sobre atividades, sobre viagens, sobre não sei o quê. Maria Clara e JP, que são brasileiros aqui, mais de 20 milhões de assinantes no YouTube ali. Acessem depois para vocês verem como é que é. Tem até boneco deles. Ou seja, tem um mundo que às vezes a gente não fala, que a gente desconhece, e que vale a pena a gente olhar com cuidado. E tem que ter muito cuidado. Muito bem, obrigada. Eu preciso fazer um jabazinho rapidinho. Trabalho no IAB, uma associação de classe. Morria de vergonha de trabalhar numa associação e resolvi escrever sobre isso, sobre como é difícil a gente colocar causa dentro de entidades de classe, como as entidades de classe também têm uma missão grandiosa no impacto da sociedade, quanto a gente precisa fazer a publicidade impactar positivamente a sociedade. Escrevi meu livro, lanço hoje na Livraria da Travessa do Iguatemi.